Boa noite, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Shalom. Bem-vindo mais uma noite ao nosso canal, Pregador Logos, né? Hoje com a conclusão do estudo Deus tem zelo e não ciúmes, né? Quarta parte do nosso estudo, quarta e última parte. Aqueles que estão chegando hoje pela primeira vez no canal, oriento que veja os demais estudos, né? Tá? Todas as descrições do estudo, direitinho os títulos, para que você saiba o que você está assistindo. Tá bom, queridos? E como informado anteriormente, após o término desse estudo, hoje, com a conclusão, aos interessados, né, podem me escrever, eu vou deixar uma descrição, né, no canal, podem mandar um e-mail para pregadorlogos@gmail.com e solicitar esse material que será disponibilizado para vocês gratuitamente, tá? Só que por que eu solicito por e-mail, amados? Para que eu possa enviar o conteúdo em PDF, tudo direitinho para vocês, tá? Para que você receba o material direitinho, né? Com todas as informações, com todas as páginas. Aqui no canal estou correndo um pouco com o estudo só para dar uma ideia, né, do estudo, porque ele é muito extenso, como eu citei desde o princípio. E se eu fosse dar passo a passo, né, mais lentamente, a gente teria aí umas 7, 8, 10 partes de estudo que tornaria ele muito exaustivo, muito cansativo. Por isso eu quero que disponibilizar para os amados irmãos, né, por e-mail, e vou estar enviando em PDF. Como informei, né, como venho informando, o material é gratuito, tá? O irmão não vai pagar nada por isso, só que eu solicito e-mail para que eu possa enviá-lo como anexo em PDF, tá? Material seguro, tranquilamente. Tá bom, amados? Bom, na semana passada eu parei, né, no capítulo 11 versículo 11 da Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos continuar aqui novamente, vou reler o versículo para que os irmãos tenham em mente que a gente vem falando. Por isso também oriento aqui, veja as outras partes dos estudos para você compreender melhor. E como eu tenho falado, aqui eu cito sempre versão 1, versão 2. Alguns casos pode ter uma terceira ou quarta versão de Bíblias utilizada, tá bom? Para que o irmão tenha um entendimento um pouco melhor. Mas quem receber esse material, quem solicitar esse material em PDF, ali vai ter todas as referências, né? Tudo direitinho, tudo detalhado para que os irmãos possam compreender, tá bom? Voltando, né, ao nosso primeiro estudo, como eu citei, o hebraico é uma língua bastante complexa, né? E a palavra zelo e ciúmes, a raiz dela é muito próxima uma da outra, muito parecida. Por isso, em algumas versões, ela, onde era para entrar ciúmes, entrou zelo, onde era para entrar zelo e ciúmes, né? E como eu citei também, na maioria dos dicionários da língua portuguesa, nós vemos alguns, a maioria não coloca, tá, irmão? Alguns dicionários coloca a palavra ciúmes como sinônimo de zelo, porém você nunca vê a palavra zelo quando é sinônimo de ciúmes, tá bom? Então isso é curioso para você pensar e meditar. Porque se são a mesma coisa, se fosse a mesma coisa, né, tudo era para ser sinônimo uma da outra, né? Igual você vê alto, elevado, né, e por aí vai, né, coisa assim, você vai ver sempre uma palavra sinônima da outra, que significa que você está numa posição de altura, enfim, tá bom? Então vamos voltando ao texto, uma breve pincelada aqui rapidinho, para você poder, né, pegar o gancho aqui do que a gente vai seguir e rever, ou veja, né, quem nunca não assistiu ainda, veja as três partes do estudo e, ao término, solicite, né, o estudo por e-mail, tá? O e-mail confidencial vai ficar só comigo, só vai chegar na minha caixa de entrada lá, eu vou ver um por um e vou estar encaminhando, né, para os irmãos, tá? E peço já de antemão, né, se houver um pouco de demora, às vezes com a minha correria do dia a dia, né, trabalho, uma vez chegar em casa, enfim, e selecionar os e-mails, de material, né, botar no computador fica mais fácil, e anexar o documento, pode ser que demore um pouquinho, mas tenham paciência que eu vou estar encaminhando para vocês, tá bom, amados? Vamos lá. Romanos, capítulo 11, versículo 11. Versão 1 da Bíblia Sagrada. Pergunto, pois, Paulo falando aos romanos, indagando os romanos. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? Tropeçaram quem? O povo judeu.
de modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Já citei, quando você vê, se você parar para ler no dicionário ciúmes, sem contar outros textos da Bíblia que fala que você vê que a palavra ciúmes está sempre ligada ao mal. A própria Bíblia fala que os ciumentos, né, não herdarão o reino dos céus. Aquele que tem ciúmes, né, ficarão de fora. Os cães, feiticeiros, idólatras, né, os ciumentos e por aí vai. Então, você vê que o ciúmes é uma coisa sempre ligada ao mal. Então, como eu falei de antemão, né? Se Deus tem ciúmes, por isso a gente tem que ter cuidado com as traduções, com as versões, estudar um pouco antes de falar ou de afirmar alguma coisa, tá bom, amados? Porque o ciúme está sempre ligado ao mal. E se Deus é bondade, justiça, benignidade, santidade, não há maldade em Deus, no eterno, no soberano Senhor. Então ele não tem ciúmes. Tá bom? E você vai ver muitos textos que Deus ele trata com zelo, com cuidado, tá bom? E como eu falei, ciúmes, principalmente quando vem no plural, tá sempre ligado a alguma coisa maligna. Versão 2. Neste caso, digo, será que eles, os judeus, tropeçaram, resultando daí uma queda permanente? De maneira nenhuma. Ao contrário, é por meio desse tropeço que a libertação, salvação, chegou aos gentios, para provocar-lhes ciúmes. Ah, Deus está provocando eles ciúmes? Não. Deus não compactua com o mal. Mas Deus permite que ele entre espírito de ciúmes, né? Como eu falei, ciúmes está sempre ligado ao mal, para contorcer suas mentes. Deus lhe permite. Amados, entenda o seguinte: Deus é soberano. Nada, absolutamente nada lhe escapa do controle. Porém, existe a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva. Deus permite que aconteça para que tudo venha cumprir segundo o seu propósito, segundo as suas profecias, segundo a sua palavra. Entendeu? Então, nunca pense errado. Vamos lá. Relembrando o caso de Jó, né? O inimigo, o adversário, chega perante Deus. Deus pergunta: de onde vem Satanás? De passear e rodear pela terra. Viste meu servo Jó, que me adora, temente a Deus, tal. Já também você colocou uma cerca, uma cerca ao redor dele que eu não posso tocar. Em tudo que ele põe a mão, ele prospera. Tem saúde, tem tudo, uma família abençoada. Deus responde para o adversário: pode tocar em tudo quanto ele tem, porém a sua alma é minha. O adversário baixou a cabeça e saiu e não retrucou com Deus, não questionou. Então foi dentro da vontade permissiva, porque Deus conhecia o coração de Jó, que Deus permitiu, sabendo que em sua soberania, em sua onisciência, que Jó jamais pecaria e blasfemaria contra o Altíssimo. Tanto é que no final do livro de Jó ele fala: eu conheci de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E também ele fala em Jó capítulo 19, se não me falha a memória, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E no final ele ainda ora pelos seus amigos que o tempo todo ficou retrucando: ah, você está em pecado, você está assim, você está assado, é por conta de quem que você está assim e tal, enfim. Então só estou dessa pincelada aqui só para você entender que Deus é soberano e que nada lhe escapa ao controle. Tá bom? Você imagina numa sala de aula um quadro branco, como se fosse todo o universo conhecido e desconhecido. Todo o planeta Terra, céu, mar, as profundezas do mar, as profundezas da terra. Tudo fosse aquilo ali, aquele quadro branco. Todo o universo. Deus, ele é soberano porque ele, nada que aconteça, tudo que aconteça ali dentro, melhor dizendo, e ele tem ciência. Aí se você colocasse um pontinho fora desse quadro e que dizendo que Deus não tivesse controle sobre aquilo ali, então Deus deixaria de ser soberano. Então entenda, amados, né? Não cai de uma árvore uma folha ou da nossa cabeça um fio de cabelo que Deus não permita e ele não tenha ciência ou conhecimento.
Então Deus é soberano. Então, como eu citei, existe a vontade soberana de Deus, né? A Bíblia fala lá em Romanos 9:28, se não me falha a memória, porque a palavra do Senhor se cumprirá sobre a terra, cabalmente em breve. As profecias bíblicas se cumprirão. Quer as pessoas acreditem ou não, quer elas aceitem ou não, quer elas duvidem ou não, independente do pensamento, né, de qualquer pessoa, ser humano, racional, de qualquer um, ele pode não acreditar, não acredito. Ah, na volta de Jesus, não acredito nisso, não acredito naquilo. Ele pode não acreditar, mas que vai se cumprir, vai. Porque é a vontade soberana de Deus, é a profecia, a palavra de Deus, então vai se cumprir. Quer ele goste, quer ele aceite ou não. Mas que vai se cumprir, vai. Porque, como eu falei, Deus é soberano. Amém, amados? Vou ler um resumo rápido aqui, né? Administração e encorajamento, né, para judeus e gentios. A rejeição dos judeus a Cristo não foi, nem é irreversível. Tanto é que o judeu que reconhece Jesus como Salvador, ele será salvo. O apóstolo Paulo pode ver um padrão e um propósito divino por trás da incredulidade, de qual eles foram culpados, né? O padrão e pensamento dele é o seguinte: a transgressão dos judeus levou à justificação dos gentios à salvação. Dos gentios levará aos judeus ao ciúme, né? A salvação dos gentios, né? Nós. O que é gentios? Ou algumas versões goim, que são estrangeiros, né? Os não-judeus. Então a salvação veio para os não-judeus, todos aqueles que não, gentios, todo aquele que não é judeu. Veio por causa da incredulidade deles de não aceitar o Messias, o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, né? Então isso colocou em ciúmes porque eles achavam que Deus era somente deles. E esse ciúme os direciona desculpe, a mesma salvação dos gentios, tá? Então, só um resumo rápido aqui, né, que eu coloquei, para que você entenda. Então, esses ciúmes, né, dos judeus, porque achando que eles achavam que Deus era somente deles, só pertencia somente a eles, né, que ninguém mais teria direito à salvação. Então, a incredulidade deles a respeito de Cristo trouxe essa salvação para nós. Amém? Vamos prosseguir aqui por causa do tempo. E como eu falei, isso é só um resumo, né? O estudo aqui no canal é só um resumo, mas eu vou estar enviando material para todos que desejarem. 1 capítulo 3, versículos 2 e 3. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda o podeis. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, olha só aqui, já coisa ruim que Paulo adverte aos coríntios. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, o ciúme leva a contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens, segundo o homem, né? Que segundo o homem aqui é a natureza humana, tá bom? Isso é a versão 1. Versão 2. Eu lhes dei leite, não comida sólida, porque vocês não estão preparados para ela. Mesmo agora, ainda não estão preparados para ela. Vocês ainda são mundanos. Não é aparente que toda inveja e divisão existente entre vocês, que ainda são mundanos e que vivem segundo padrões meramente humanos, né? Então nós vemos aqui, né, versão 2 coloca um pouco diferente, mas dá para entender que você ciúmes, inveja, porfias, dissensões, contendas, tudo é da natureza carnal, tudo é da natureza humana. Então aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus não pode dizer, eu tenho ciúme. Não, tá errado. Porque se você buscar na Bíblia, vai ver que os ciumentos, como eu falei, ficarão de fora do reino dos céus.
Não sou eu, não é palavra minha não, irmão. Você pode buscar na Bíblia que você vai encontrar. Minha correria acabou. Eu ia separar esse versículo, mas na correria aqui eu acabei, né, fugindo da mente, né, por causa de trabalho, questões familiares e outras coisas, a gente acaba às vezes, né, se desvia, perdendo um pouco o foco. Mas o importante é que o estudo está sendo dado. Né, que eles que desejarem depois, irmão, o senhor citou que tem um versículo na Bíblia que fala sobre ciúmes e isso, pode me mandar um e-mail que eu vou responder vocês, tá bom? Ou quando for mandar o estudo bíblico, eu acrescento esse versículo no e-mail, né, ou nas páginas do estudo e mando para vocês, sem problema algum. Tá? Um breve resumo aqui. Ciúmes e contendas. A rivalidade entre os coríntios era a prova de que precisavam ser tratados como carnais. Eles haviam se tornado tão fúteis e insensatos que se dividiam em grupos e eram leais a vários líderes. Ciúme grego, zelos, mas aqui como eu falei, rivalidade, contenda, são sempre um indício de carnalidade. Como eu falei, a raiz ela é bem, principalmente no hebraico, ela é bem parecida, né? Então, há essas diversidades, às vezes, de algumas questões, né? Ainda sois carnais. Para um comentário... Porque eles eram carnais, eles prevaleciam em ciúmes. E a Bíblia fala, aquele que é espiritual, não com essas palavras, né? Mas o que é espiritual ele não pode ter ciúmes, amado. Não pode. Não são palavras minhas. Você pode não concordar. Mas se você não concordar comigo, eu estou citando textos da Bíblia. Então você não está concordando com a palavra de Deus. E se você não está concordando com a palavra de Deus, você não concorda com o próprio Senhor, com o próprio Deus, dono da sua palavra. Vamos prosseguir. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículo 4, versão 1. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Quem ama não tem ciúmes. Não confunda, eu amo, eu sinto porque eu amo. Mentira. Se você tem ciúmes, você não ama a pessoa que você diz que ama. Lembre-se, não é palavra minha, não são palavras minhas, é a palavra de Deus que diz isso. Não se ufana e não se ensoberbece, não é soberba. Não. Versão 2. O amor é paciente e bondoso, não é ciumento, nem orgulhoso, não é vaidoso, rude ou egoísta, não se ira facilmente. Então, amados, né, como eu tenho dito desde o princípio, se eu falo que Deus tem ciúme, e se a própria Bíblia fala que, né, alega em outros textos bíblicos, né, fala que você te mostra realmente, normalmente, ciúmes ligado ao mal, então, opa, peraí, a Bíblia tem contradição? Não, não tem contradição. A Bíblia não erra. O problema foi que desde os primórdios havia-se muito pouco conhecimento da língua hebraica, quando começaram a se traduzir, né, sendo que as primeiras versões da Bíblia ela veio traduzida da Septuaginta, né? Depois eu falo mais sobre esses detalhes. Então, né, tinha essa dificuldade de entendimento de algumas palavras, algumas raízes de origem assim, mais complexa. Como eu citei, né, se não me falha a memória no primeiro estudo, né, o hebraico, até o cativeiro da Babilônia, onde está lá registrado em Daniel, né, em outros profetas, né, ele era um. A língua hebraica, a partir da volta do retorno de Israel para Jerusalém, após o cativeiro, né, ele foi outro. Por quê? Muitas pessoas que conheciam o hebraico, né, anterior ao cativeiro tinham morrido no cativeiro, por idade, né, idade avançada, enfim. E como eu citei, você pode pesquisar, você pode estudar, que você vai entender isso. Né? Que o hebraico, antes do cativeiro, eram só consoantes. Não existiam vogais. O hebraico pós-cativeiro, né, depois que eles retornaram para Jerusalém, para Judá, para Israel, foi reunido, né, aqueles que ainda conheciam um pouco do idioma, mas
poderiam ter falhado numa palavra ou outra. Então eles acrescentaram sinais vocálicos. Na época não eram chamados de vogais, e sim sinais vocálicos, né? Para dar uma expressão melhor para que os que não conheciam hebraico, que estavam chegando agora e voltando a estudar seus idiomas de origem, né, tivesse mais facilidade, tanto para quem estava ensinando como para quem estava aprendendo. Então, essa é a diferença no hebraico antes cativeiro e pós-cativeiro, o que dificultou, principalmente nos primórdios, as primeiras traduções da Bíblia, tá? Com essa dificuldade. Por isso eu falei que zelo e ciúme tem origem, a raiz da palavra é muito próxima, então alguns lugares são colocados às vezes de forma equivocada, tá? Então para que vocês entendam, né? Conclusão: na maioria dos casos, ou melhor, dos textos bíblicos e dos seus respectivos comentários, né, nas notas, que há certas discrepâncias e contradições no que se refere às palavras zelo e ciúmes. Porém, alguns textos bíblicos traduzidos para a linguagem portuguesa, apesar de certas justificativas de seus autores, vemos claramente que ciúme está ligado a algo ruim, como lemos nitidamente em Números 5,14, Provérbios 6,34, Cantares 8,6 e nos textos de Josué 24,19. Na, na maioria dos casos, vemos ciúme como algo ruim. Muitas pessoas afirmam que em um relacionamento um pouco de ciúmes, né? Não faz mal, mas lembre-se que o ciúme vem como uma pequena semente, onde suas raízes vão crescendo e se aprofundando, assim como as grandes árvores, que suas raízes destroem paredes e danificam construções. Assim, o ciúme pode desgastar e destruir relacionamento. Devemos nos afastar, nos atentar para o texto do capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala sobre o amor, que trata sobre o amor. Houve uma certa ministração na palavra de Deus, em certa ocasião, que dizia mais ou menos o seguinte: sã doutrina. A sã doutrina é a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, né, capítulo 2, versículo 42. E preservaram a igreja primitiva. E preservaram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vendo que a igreja primitiva perseverava, perseveravam na doutrina dos apóstolos, que era a mensagem do evangelho, a salvação das almas. Pregando em cima desta passagem, até utilizou esta passagem em salvação das almas. Há denominações que as mulheres têm que andar com aqueles vestidos enormes e tal, né? Não vou entrar nos detalhes aqui. Mas, amados, não vou entrar nesse detalhe, estava lendo aqui no comentário, né, porque eu não quero aqui falar sobre a palavra de Deus, falar sobre Deus, sobre o Senhor Jesus. O objetivo é esse aqui, trazer alguns estudos para esclarecimento. Né? Então existem linhas né, essas doutrinas, enfim, que às vezes pregam uma santidade que, igual os fariseus antigamente, né? Você tem que andar numa posição que às vezes você impõe sobre as pessoas e você mesmo não consegue viver. Isso é o que os fariseus faziam no tempo de Jesus. Tá? Então, se eu prego o ciúme como algo benigno, eu estou fugindo da palavra de Deus. Amados, o meu objetivo aqui é trazer questionamento mesmo a vocês, para que vocês busquem, estudem, mergulhem na palavra de Deus, porque ela é a fonte de vida. Você pode não concordar comigo, mas se você estudar a palavra de Deus, né?
deixar outras coisas que às vezes tomam muito nosso tempo no dia a dia. Pega um final de semana, de repente você trabalha a correria, mas pega um sábado, um domingo você está em casa. Estude. Pegue textos paralelos que tratam do mesmo assunto. Você vai ver que eu estou com a razão porque eu estou pregando para você, te ensinando a palavra de Deus. Talvez eu tenha tive e tenha acesso à fonte e de repente você não tem. Então estou te esclarecendo. A palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. A partir do momento que eu tomo ciência de que isso é errado, eu já não posso fazê-lo. Mas isso é normal. Não é normal. Normal para quem é mundano e carnal. A própria Bíblia diz isso, não são palavras minhas. Doa quem doer, mas aqui eu tenho que te ensinar. Aqui meu objetivo é te ensinar, te orientar, para que esses galhos secos sejam aparados. E para que você viva uma vida plena com o Senhor Jesus. Com o seu Espírito, tenha comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então tem que aparar essas arestas. Esses galhos secos, porque a Bíblia fala que nós somos os ramos plantados na videira verdadeira. Nós somos videiras bravas. Fomos implantados, enxertados por Deus na videira verdadeira, que é Jesus. Então esses galhos secos que às vezes ficam, a gente tem que ser aparado. E como ele vai ser aparado, irmão Rômulo? Através da meditação, do estudo e da leitura da palavra de Deus. Você ouvindo mensagens, palavras que preguem a verdade da palavra de Deus. Não enganos, não falácias, não mentiras. Aí assim esses galhos secos são arrancados. Essas folhas secas são podadas, para que você venha produzir frutos. Poxa, irmão, quer dizer que eu não posso ter ciúme? Não. É a palavra de Deus. Esse estudo está baseado na palavra de Deus. Então essa foi a breve conclusão. Tá? Então, amados, se firme na palavra para que vocês não sejam levados por vento de doutrinas. Aqui eu não estou pregando doutrina, não estou botando placa de igreja A, B, C, D, nem vou citar. Nem vou citar. Aqui eu quero te levar para o caminho da verdade que é a palavra de Deus. Irmão, quer dizer, você sabe. Não sei mais do que ninguém, não. Só que isso foi o que Deus colocou no meu coração, pregar a palavra de Deus de forma simples e objetiva. Te ensinar de forma simples e objetiva. Sem rodeios, sem floreios, sem supor o que a palavra de Deus diz. Não estou supondo nada. Estou mostrando a vocês, versículo por versículo, texto e contexto, passagens paralelas sobre o mesmo assunto. Eu posso falar aqui um mês sobre idolatria, que eu vou pegar um montão de... Além do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos, que Deus fala, não farás para ti imagem de escultura, não se prostrarás a ela, nem a ela adorarás, somente ao Senhor, seu Deus, servirás. Além dos 10 mandamentos, eu posso citar inúmeros versículos, separar, vai ser um trabalhozinho árduo, mas eu posso separar inúmeros versículos, pegar aqui um mês, falar um estudo de um mês, 2 meses, já que é uma vez por semana, sobre idolatria. Não sou melhor do que ninguém, irmão, só vamos estudar. Hoje em dia os cristãos, a maioria não pegam a Bíblia nem para ler, muito mal para ler, quer dirá para estudar. Então meu objetivo aqui é forçar você a ter essa curiosidade, esse entendimento, para que você venha buscar na palavra de Deus. Se você não concorda comigo, pega o que você discorda e vai buscar na palavra de Deus. Ora, jejua, pede direção a Deus e vai ler a palavra de Deus, vai buscar a palavra na palavra. Porque eu estou pregando a palavra de Deus para você. Como eu citei aqui, 1 Coríntios 13, versículo 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes. Pum, acabou. Eu não preciso falar mais nada, só esse versículo aqui já era bom para dar uma mensagem sobre isso. Mas, amados, o objetivo aqui é ensinar a vocês. É levar vocês ao conhecimento da verdade. Aquilo que, né, muitos, independente de posição, não estou julgando ninguém não, irmão. Eu sei que todos têm seus compromissos, né?
há homens de Deus sérios, né, com compromisso com Deus e com o povo de Deus. Não estou aqui julgando ninguém. Mas há pessoas que nem sempre têm conhecimento de determinados fatores. Igual eu coloquei numa curiosidade essa semana, falando sobre João, o que batizava? O batizador. Não é João Batista. Ele nunca foi e nunca será João Batista o nome dele. Era João, o que batizava, ou imersor. Porque adaptaram a palavra baptizo, que significa imersão, como sobrenome de João. Porque no original tá Yohanan Baptizo. Yohanan Tom Baptizo. Depois eu vou trazer o texto grego direitinho para vocês. Ou seja, João, o imersor, aquele que imergia as pessoas na água no Rio Jordão, para batizá-los, para imergir para arrependimento dos seus pecados. Então, como eu estou te falando, a Bíblia tem que ser estudada para que essas coisas, essas vendas caiam dos nossos olhos. E você possa ter um entendimento melhor e maior a respeito daquilo que Cristo está falando. E se você pegar esse texto de Mateus, capítulo 3, que fala sobre João o imersor, né, que ele dá testemunho acerca de Jesus, né, eu, na verdade, vos faço imersão para arrependimento dos seus pecados e voltem-se para Deus. Porém, aquele que vem após mim, do qual não sou digno nem de levar as sandálias, ele vos imergirá, né? Baptizo, ele vos imergirá no Espírito Santo e no fogo. Ele vai te mergulhar, vai te imergir no Espírito Santo e no fogo. Então, amados, é por isso que eu falo que temos que estudar a palavra de Deus. Isso não é palavra minha, você pode pesquisar, você pode estudar. Hoje em dia, com a internet, com muitos outros detalhes, principalmente a internet facilita muito. Você pode buscar os originais grego, né, e tal, e ler lá, e às vezes tem umas traduções mais fiéis aos originais, você consegue online uns textos para você vai ver a profundidade de determinados assuntos, para você compreender melhor. Tá bom, amados? Então encerramos aqui por hoje, né, o estudo bíblico Deus tem ciúmes, Deus tem zelo e não ciúmes, né? Como eu citei aqui, né, o estudo é longo, ele no Word deu 15 páginas, somando as páginas de referência, de tudo mais, né, direitinho, para vocês saberem de onde foram tiradas algumas coisas, né, a origem do estudo. E, como eu falei, se eu desse página para página, lesse tudo em detalhe, fora as explicações, seria muito cansativo e muito longo. Eu tentando correr, né, encurtando, hoje é a quarta parte do estudo, então para que vocês tenham ciência, tá bem, amados? E que vamos sempre pedir a Deus, melhor dizendo, que nos dê sabedoria do alto, né, como está lá em Tiago, capítulo 4, a verdadeira sabedoria do alto, que é pura, que é tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial, indulgente. Né? Então vamos pedir sabedoria do alto. Vamos buscar, vamos conhecer. Como está em Osés, registrado em Osés. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu vou conhecer ao Senhor, a sua vontade, primeiramente através da sua palavra, lendo, estudando, pesquisando, comparando textos. Às vezes não é comparando textos de versões não, amados. Né? Às vezes a Bíblia, né, com o passar dos anos, né, os tradutores, estudiosos, né, grandes homens de Deus, né, começaram, às vezes homens e mulheres com mentes, né, com QI altíssimo. Poxa, eu li esse texto aqui no livro tal. E às vezes eles colocam um númerozinho ou uma letrazinha, dependendo da Bíblia que você está utilizando, que faz uma referência àquele versículo que você está lendo, de repente um determinado livro, capítulo, ao livro do Antigo Testamento, às vezes até do mesmo do Novo Testamento e vice-versa. E aquele versículo vai te levar a um versículo semelhante, abordando o mesmo assunto. Então você pega a Bíblia, você vai passeando pela Bíblia, né? E aí você vai conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor.
Porque você está estudando a Bíblia. Você vai pegar todos os textos referentes àquele mesmo assunto. Eu vou trazer aqui em breve, eu só tenho que agrupar os versículos direitinho, né? A palavra de Deus como alimento. Eu vou trazer um estudo aqui em breve. Tá? Não sei se eu vou conseguir já para a próxima semana, próxima quinta-feira, que é o nosso dia de estudo. Vou tentar trazê-lo em breve, né? Porque eu tenho que agrupar, porque você vai ver assim, Antigo Testamento há vários versículos bíblicos mostrando a palavra de Deus como alimento. Não alimento físico, mas alimentar nossa alma, nosso espírito, para fortalecê-los. Amém, amados? Eu gostaria de fazer aqui uma breve oração para encerrar esse estudo de hoje, né? Que vocês possam se deleitar e só reforçando, aqueles que desejarem, né, escrevam para mim, né, encaminhem um e-mail lá, pregadorlogos@gmail.com.br. Logos, Logos, tudo junto, tá? Pregador Logos, tudo junto, @gmail.com, perdão. E aí eu vou estar encaminhando esse estudo para vocês na íntegra e, como eu já disse, para afirmar, sem custo algum para vocês. Tá bom? Só peço paciência, que às vezes na correria eu não consigo mandar. Então logo eu recebo o e-mail de vocês e consiga mandar esse material. Tá bom? Mas assim que eu tiver condições, eu vou estar encaminhando para todos. Tá bem, amados? Oremos. Senhor, eterno e soberano Deus, te louvamos e te agradecemos, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui todos presentes e aprendendo mais de Ti e da Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha abençoar nosso entendimento, abrir nosso entendimento para recebermos mais de Ti e do Teu Espírito Santo e buscarmos conhecimento de Ti na Tua palavra, Pai, porque é a fonte que nós temos de Ti, porque são as Tuas palavras, Senhor, que tens levado gerações por séculos, ó Deus, ao conhecimento de Ti, ao Teu caminho, ao caminho de salvação, ao caminho de luz, ao caminho eterno. Pai, abençoa cada vida a que esse estudo chegar, Pai, que o Senhor venha alcançar cada vida, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por esta noite, pelo privilégio da Tua palavra, de aprendermos mais de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, agradeço a todos mais uma vez, não deixe de marcar com o seu like lá e compartilhe com amigos, com irmãos, com família, para que todos tenham conhecimento. Estou aqui compartilhando conhecimento que Deus tem colocado no meu coração. Como eu falei, levar a palavra de forma simples e objetiva, o conhecimento. Para que, irmãos, estamos vivendo tempos conturbados. A palavra de Deus tem se cumprido, como citei Romanos 9, 28. Porque a palavra do Senhor cumprirá sobre a terra cabalmente e em breve. Em Josué, capítulo 24, se não me falha a memória, diz o seguinte: nenhuma de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel falhou. Tudo se cumpriu. Então, amados, a palavra de Deus vai se cumprir. Quer tem aqueles que acreditem ou não, né? Que gostem ou não, mas ela vai se cumprir independente da nossa vontade. Porque, como eu falei, Deus é soberano. Tá bom, amados? Shalom, fique com Deus. Deus abençoe a noite de todos vocês. Lhes dê bom descanso, né? Refrigério, entendimento. Tá bem? E mais uma vez, deixando registrado aqui o e-mail pregadorlogos@gmail.com. Aqueles que estiverem interessados, só encaminhar um e-mail que eu vou estar respondendo, tá bom? Não deixe de registrar o seu like e compartilhar esse canal e esse estudo para todos. Fiquem com Deus. Shalom.